Opa, beleza? Mais um exercício para vocês resolverem junto comigo e depois fazer aquela listinha que está aí na descrição. Passa para baixo e estude em casa. Esse enunciado aqui ele é bem grandinho, tá? Vamos para o que interessa. Vou contar a história dele para vocês. Você tem um carro que está a 72 km por hora e ele tem uma massa de 1000 kg, tá? Supondo que ele atinge o repouso após uma colisão em um intervalo de tempo de meio segundo, determine a força média que a parede exerce sobre este automóvel durante a colisão. Acompanhe aí a resolução. Olá galera, estamos aqui juntos novamente. Vamos lá. Esse exercício, ó, bichinho aqui. Matei. Vamos lá. Esse exercício é muito comum no que se diz respeito ao impulso e é muito fácil de identificar esses exercícios pelo seguinte: toda vez que ele fala em tempo, mas tempo de duração de uma colisão. Então um carro batendo numa parede, uma bolinha quicando no chão, saque, por exemplo, de uma bola de vôlei. Tudo isso, se o exercício colocar tempo de duração desse contato, da aplicação de uma força, que aqui a gente vai chamar de força média, tá? É um exercício característico de impulso. E é bem tranquilo. No caso aqui, mais do que impulso, ele nos dá o teorema do impulso. Pelo seguinte, um carro, ele bate na parede e fala que o tempo de colisão é meio segundo. Então você vai falar o seguinte, ó, que esse impulso, então essa colisão, ela é a variação da quantidade de movimento. E o que acontece? Esse impulso é a força aplicada, no caso, pela parede, vezes o tempo de duração dessa colisão, que vai ser igual à quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, porque você tem um delta, você tem uma variação. Então você tem que pensar o seguinte: final, o carro foi lá, bateu. No final, então, é zero, ele ficou lá. Então essa quantidade final aqui é zero. E a quantidade inicial, aqui ela está ficando como negativa. Então olha como é que vai ficar isso. A força é o que você precisa, vezes 0,5, que é igual a toda a quantidade de movimento, é o produto da massa vezes a velocidade. O menos você deixa aí, então vai ficar que a massa, que está aqui, já vou substituir, 1000 quilos, vezes a velocidade, que era de 20. Então a sua força é menos 20 vezes 1000, você tem 20.000, dividido por meio. Quando você divide por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então a sua força média, tá? Ela é menos 40.000 newtons. Se você quiser escrever mais bonitinho, menos 4 vezes 10 elevado à quarta. Lembrando, ó, basta você contar as vírgulas. 1, 2, 3, 4. 4 vírgulas para a esquerda, você aumenta o expoente em 4 unidades na potência de 10. Bem tranquilo, né? Bom, então essa é a força média. Esse negativo é porque se o carro bate nessa direção que é positivo, você faz uma ação para a direita. Qual que é a reação da parede? Para a esquerda. Então, obrigatoriamente, ela tinha que ter esse sinal de negativo. Mas o exercício, se eu não me engano, ele pede módulo. Então, se é módulo, é apenas o número. Tranquilo? Não esquece de deixar aquele like super esperto, se inscrever se você ainda não é inscrito. Indique para um amigo, ajuda a gente. Tchau, tchau.